E Boa aí? noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo bom? certo. Finalmente, então, saiu esse nosso encontro, mesmo que virtual, né? Vamos aproveitar aí o período da pandemia para a gente atender às nossas necessidades, nem que seja de forma virtual. É isso aí. Então, tá, só para dar uma breve introdução para o pessoal que está entrando aí. Boa noite para todo mundo. O Jamil já está aí, a Kátia, o Luiz Henrique. Contar para vocês que a nossa amizade começou há muitos anos atrás, quando a gente não pensava em trabalhar com desenvolvimento humano, né? A A gente. gente era muito novinha ainda. Tu quer contar? Claro, foi lá em 1996. Meu Deus. Eu estava trocando de escola e não conhecia ninguém, era uma cidade nova para mim. E felizmente tinha alguém muito especial lá no intervalo que me convidou para fazer parte da sua turma de amigos. E Sua ela é gangue. a Débora. Me acolheu super bem e me fez me sentir menos sozinha, menos isolada naquele contexto adolescente e de nova Uhum, escola, novos colegas. uhum. Então, fui muito abençoada e estou sendo até hoje com a amizade dela. Igualmente. Sabe que a recíproca é verdadeira, né? E é interessante contar essa história porque não fala, não diz respeito à idade que a gente vai se referir aqui, né? Mas a pré-adolescência ainda é uma fase difícil de lidar, né? A gente ali já era adolescente, né? E então, Lizzie, tudo contigo. Te apresenta, diz a tua profissão, que tu quiser compartilhar conosco e segue aí no desenvolvimento do assunto de hoje. Uhum. Então tá, pessoal, boa noite. Eu sou a Lise, amiga da Débora, que me prestigiou com esse convite de estar aqui hoje nesse encontro com vocês. Eu sou psicóloga e a nossa intenção hoje foi trazer um tema para vocês que é muito importante para todos nós, que são as necessidades que a gente tem, as necessidades que a gente tinha lá na nossa infância. Elas influenciam muito hoje a nossa vida adulta no sentido de se elas foram atendidas satisfatoriamente ou não. Então, hoje o nível de sofrimento que a gente tem com as questões da vida depende muito desse nível de atendimento que a gente teve lá atrás. Então, assim, o sofrimento faz parte, né, da vida humana, né, não existe, não vai existir pessoa que não tenha sofrido, e se não sofreu, vai sofrer, né? Porque isso faz parte das circunstâncias, mas existem níveis de sofrimento, e muitas vezes, quando essas necessidades não foram bem supridas na nossa infância, a gente vem para a vida adulta como se fosse com essa lacuna, e aí a gente tende a sofrer muito mais. Então, assim, o não atendimento, né, das nossas necessidades gera algum nível de frustração, sofrimento, e dependendo se a lacuna foi muito grande, pode nos causar até algum tipo de patologia emocional. E a proposta que eu e a Débora a gente traz hoje é baseada na abordagem terapêutica chamada terapia do esquema, que é uma abordagem com ênfase na origem dos problemas psicológicos lá na infância. Então, é lá na infância que vão surgir esses esquemas iniciais desadaptativos. É importante a gente pontuar assim, o que são esses esquemas. São padrões de sentimentos, percepções e ações que a gente tem em relação à vida. Então, é a forma da gente operar perante a vida. Né? Por exemplo, tem pessoas mais pessimistas, pessoas mais otimistas, pessoas que confiam mais, pessoas que confiam menos.
Então, tudo isso configura um esquema que diz muito da nossa vivência, aquilo que aconteceu com a gente, a forma como eu opero enquanto adulto. É um Então, padrão daí. é um padrão, exatamente, é um padrão de funcionamento e ele pode ser muito favorável ou muito desfavorável, depende muito como é que ficou essa configuração lá atrás e ela se perpetua com a gente ao longo da nossa vida. Então, segundo essa abordagem assim terapêutica, a gente tem cinco necessidades emocionais que elas precisam ser desenvolvidas ou atendidas. E quando existe algum nível de gap, a gente pode ficar, pode até mesmo surgir um sofrimento emocional muito grande a nível patológico para nós. Então, assim, a gente, enquanto ser humano, para a gente se desenvolver, a gente precisa de alimento, de água, do sol, para o nosso desenvolvimento físico. E a gente precisa ser atendido também emocionalmente. Então, para que a nossa saúde psíquica ela se desenvolva em grande potencial e para que a gente seja adulto saudável, a gente precisa de pelo menos um bom cuidador que tenha conseguido fazer esse papel com a gente lá na nossa infância. Não Então, necessariamente precisa ser os pais, né? Porque às vezes não, a pessoa não tem o pai, mas tem um tio, tem alguém que isso, ajuda, né? Que isso, assume, que estaria fazendo o papel do pai, né? isso. Então a gente pode falar assim de pais ou cuidadores, às vezes pode ser uma avó, um vô, pode ser um pai adotivo, uma mãe adotiva, independente assim, né? Então que a criança consiga estabelecer e ter confiança em pelo menos um adulto para que ela consiga se desenvolver saudavelmente. Então, segundo essa abordagem que a gente está trabalhando hoje, essa abordagem terapêutica, a primeira necessidade emocional, que seria a mais precoce, a mais necessária logo que a criança nasce, é a necessidade de aceitação e de conexão. Essa aceitação, o que é? É a aceitação incondicional. É a criança ser aceita como ela veio, nas suas características, e a conexão é a criança conseguir estabelecer vínculos seguros com aquele adulto ou com aqueles adultos, pais ou cuidadores. Então, quando o adulto consegue prover um cuidado, uma aceitação dessa criança e uma segurança. Quando essa necessidade ela é bem atendida, ela possibilita relações estáveis na vida adulta. Então, por isso que é bem importante que esses cuidadores sejam bastante presentes nessa construção e que esse vínculo seja feito nas primeiras relações da criança. Quando esses pais ou cuidadores eles são muito instáveis, imprevisíveis, não são afetivos, acontece alguma circunstância da vida, alguma dificuldade financeira, dificilmente essa necessidade ela é suprida. E daí o que acontece quando a gente está na vida adulta, né? Quando adulta, a gente constantemente pode achar, pode pensar que a gente não tem ninguém que supra as nossas necessidades em termos de amparo, em termos de suporte. A pessoa se sente deslocada do mundo, a pessoa sente que se o outro souber, por exemplo, dos seus defeitos, ela não vai ser amada. Então, esse tipo de crença, esse tipo de funcionamento, de pensamento, pode acontecer quando eu não tive essa base, esse vínculo mais forte, assim, em termos de suporte, de orientação, de amparo, né? Então, por exemplo, pais, cuidadores muito negligentes acabam fazendo com que o adulto fique com essa lacuna bastante saliente, assim. Então, essa é a primeira necessidade, né? A necessidade de vínculo seguro, necessidade de aceitação. A segunda necessidade seria de autonomia e de competência. É um sentimento de identidade. É quando os pais ou cuidadores,
eles conseguem gerar uma confiança para que a criança teste as suas habilidades e elas sejam motivadas a lutar pelos seus sonhos e alcance uma realização pessoal. Então, assim, pais que são muito superprotetores, que não acreditam na capacidade dos filhos, eles podem falhar no atendimento dessa necessidade. Então, a criança, aos poucos, ela precisa ser orientada e os pais precisam confiar na capacidade dela, claro, nas tarefas de acordo com a sua competência, de acordo com a sua idade, exato, e que esses pais supervisionem, mas que deem a autonomia para a criança, porque ela vai criando a sua competência, o seu sentido, o seu senso de capacidade. Quando isso não é devidamente atendido, o adulto ele começa a achar que ele não tem capacidade para fazer determinadas coisas ou quase nada. Então, muitas vezes a gente vê, assim, adultos, às vezes até, sei lá, 30, 40 anos ainda, dependendo dos pais, porque de alguma forma ficou prejudicada essa autonomia, tá? Então, o adulto pensa assim, que ele não é capaz de fazer tal coisa, ou ele pensa muito fortemente, eu sou um fracasso, ou ele se compara com os demais e acha que o seu desempenho está sempre aquém, né? E isso vem muito, assim, do nível de proteção que a família deu, né? Então, o excesso, ele acaba também sendo prejudicial para o desenvolvimento do ser humano. Eu tenho um exemplo de uma vez que eu vi uma mãe que ela deixava a criança escolher as próprias roupas, né? E aí a criança num dia frio queria escolher uma roupa que não era adequada. Só que ela já tinha acostumado a criança a sempre fazer as próprias escolhas e era um conflito ter que dizer não para aquela criança. Então o que a gente vê ali é, na verdade, um adulto que não sabe coordenar, orientar bem uma criança, porque ele mesmo tem a própria criança ferida, né? Então eu vejo assim que muito provavelmente na infância desse adulto que estava ali no papel da mãe, ela não teve escolhas, então ela quer passar para os filhos dela exatamente o contrário. Não, meu filho é autônomo desde criança, né? E aí vem também um peso sobre a criança, né? Porque ela tem que adultecer num momento em que ela não está preparada, que não é o momento certo para ela, né? E aí, então, em contrapartida, tinha um exemplo de uma outra mãe que ela dava duas opções de escolha. Bom, tu pode escolher entre essa ou essa roupa. E aí, sim, eram roupas adequadas, né? Então, mas saber dosar exatamente é que é a questão, né? Exatamente, é o equilíbrio daquilo que eu estou ofertando, né? Poderia ter acontecido também dessa mãe ter feito muito semelhante com aquilo que foi feito com ela, né? Que a gente chama também da transgeracionalidade. A forma como eu fui educada e desenvolvida, eu faço o mesmo com o meu filho. Ou eu achei muito ruim e criei uma crítica muito grande da forma como eu fui desenvolvida no meu meio familiar e quero fazer tudo ao contrário. Só que às vezes o contrário se torna completamente extremo e de repente não o mais adequado para aquela criança. E aí, Débora, até aproveitando esse exemplo que tu trouxe, dessa mãe que de repente dava uma liberdade total para que a criança escolhesse a sua roupa e não conseguia colocar nenhum limite nessa criança quando ela escolhia uma roupa que não estava condizente com a temperatura, por exemplo, a gente entra na terceira necessidade, que é a necessidade de limite realista e de autocontrole. Então, a importância dos limites, das regras para as crianças e das combinações na vida dela. Porque as crianças, elas precisam muito de ajuda para entender que existem regras dentro de casa e que existem regras na sociedade e que sem elas é difícil da gente conseguir ter uma convivência harmoniosa. A gente não pode dar tudo que uma criança quer e tampouco fazer todas as vontades dela.
é importante que os pais entendam que as frustrações vão estar presentes na vida de uma pessoa e que, por vezes, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir raiva, por a gente não ter tudo aquilo que a gente gostaria. E é assim porque a vida não nos dá tudo. A gente vai precisar lidar com faltas, lidar com perdas, lidar com nãos. Então, é justamente nessa fase que a gente consegue estabelecer mais esse limite para que essa pessoa cresça sabendo que existe um espaço, né, limitado e que ela não vai poder ter tudo. Vai existir situações em que ela vai precisar se adequar. E tem Então, também Pode eu falar. lembrei agora também de um exemplo que é com relação aos pais que dão tudo para os filhos e que tem um império, uma empresa, e que esperam que o filho vá devolver essa dedicação. E no fim das contas, quando os pais saem da direção ou quando os pais já não existem mais, essa empresa às vezes é vendida ou às vezes é sucateada e o filho não queria nada daquilo, né? Preferia que o pai tivesse menos recursos financeiros e que desse, na verdade, mais amor, mais atenção, mais presença, né? Isso acontece bastante, assim, pode acontecer, às vezes, de famílias acharem que as crianças serão supridas por terem bastante brinquedos, por terem uma excelente estrutura, e muitas vezes esquecem do principal, que é justamente isso, né? A presença e a presença com qualidade, a presença de realmente Qualidade. um adulto que está interessado naquela criança, de um adulto que está ali querendo brincar junto, querendo saber como é que foi o dia daquela criança, como é que foi a escola, genuinamente interessado, né? Então isso às vezes o adulto existem ainda, né, pais que acabam comprando bens materiais, às vezes até para diminuir uma culpa de uma presença que Exato. não consegue dar, mas na verdade não existe substituição material para esse tipo de afeto, né? Que é isso, que é a melhor herança, na verdade, que vai ser deixado para uma pessoa. E aí, com relação aos limites, quando eles não são bem estabelecidos, né? O que acontece com esse adulto? Ele acaba achando que pode tudo, achando de repente que não precisa frequentar uma fila, que ele pode ter um atendimento especial, ele vai ter dificuldade de adiar prazeres, pode ser um adulto que compulsivamente compre muito, compulsivamente coma muito. Então, a gente tem aí algumas patologias relacionadas com essa falta de limite e que muitas vezes existem alguns pais que ficam com a crença de que devem prover tudo e não devem dizer não ou estabelecer limite. E, na verdade, a ajuda é oposta, né? O fato de dizer não e a criança está se frustrando ali naquele momento, esse pai, essa mãe, esse cuidador está ajudando essa criança no futuro a ter um controle das suas condutas, das suas atitudes e possam se desenvolver de uma forma mais saudável, respeitando as normas, respeitando o próximo e dando espaço para os demais também, não achando que somente tu é merecedor, né, desse espaço na sociedade. E aí depois a gente vai ali para a quarta necessidade, que é a liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão é uma validação das emoções e expressões daquela pessoa. A gente precisa entender que as crianças, os adolescentes, apesar deles não poderem fazer tudo o que eles querem, eles têm desejos, têm pensamentos, têm emoções e que precisam ser expressados. A gente tem o direito de opinar, de nos posicionar, de falar o que a gente necessita emocionalmente. Então, as necessidades emocionais, ainda que elas não possam ser plenamente atendidas, elas precisam ser validadas para que o desenvolvimento dessa pessoa seja adequado.
Então, quando a gente tem, assim, pais agressivos, pais invalidantes, o que seriam pais invalidantes, né? É um termo que a gente utiliza bastante, assim, na psicologia, a invalidação do outro. Por exemplo, a criança está chorando e a mãe vai lá e diz assim, tá chorando por essa besteira de novo, né? Só que se a criança tá chorando, para ela não é uma besteira, né? Então, esse julgamento, assim, esse não entendimento da emoção do outro, a gente chama de uma invalidação. Tem muito adulto que faz isso uns com os outros também, né? Sim. De não acolher. É o não acolhimento daquela emoção. E aí acaba ficando, a criança fica muito atrapalhada no desenvolvimento dessa necessidade. Então, tem muito a ver com a nossa espontaneidade, da gente conseguir colocar as nossas emoções, dizer o que está se passando e saber que vai existir um outro que vai compreender isso e que não vai julgar ou achar bobagem, né? Agora eu tinha anotado aqui algumas coisinhas que tu colocou mais ou menos agora, assim, que as consequências na vida adulta dessa criança que não é validada, né? Então, o medo de receber crítica, então ela não vai fazer mais nada porque ela tem medo do que os outros vão falar, o medo de se expressar, de dizer aquilo que é importante para ela, né? O medo de dizer não também, porque ela tem a necessidade de agradar o outro para criar aquele vínculo e ela ter sempre aquela pessoa do lado dela. Então ela não consegue dizer não. E daí eu lembrei que quando ela não quer magoar o outro, né, que ela vai se autorresponsabilizar pelo que o outro vai sentir. E isso não está no poder dela, né? Isso nunca vai estar. A gente não tem como se responsabilizar pelo que o outro vai sentir, né? E aí eu lembrei daquela frase do Saint-Exupéry, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa, do livro O Pequeno Príncipe, né? Meu Deus do céu, tirem essa frase do livro, né? Porque, por favor, né? Eternamente responsável. Quantas gerações tu vai com essa culpa, né? Para quanto tu vai ter que voltar para evoluir e perder essa culpa de ser responsável pela emoção do outro, né? Eu acho que a gente precisa quebrar esse paradigma, assim, que é uma frase que muitas vezes as pessoas usam sem entender o significado que ela pode causar na vida de alguém, né? Uhum. Existe bastante pessoas assim com essa tendência a dar muito mais atenção e voz para o que o outro quer do que necessariamente para que aquilo que a pessoa quer, né? Por exemplo, eu quero fazer tal coisa, mas se eu fizer tal coisa, eu não vou ser aceito pelas pessoas, né? Se eu não fizer, não fizer o curso universitário que a minha família quer, eu não vou ser aceito pela minha família, né? Então existe isso e aí as pessoas acabam vivendo de uma forma muito frustrante as suas vidas, porque vivem mais em prol das expectativas do outro do que das suas próprias expectativas. Depois a gente vai voltar aqui. Tá, porque eu queria dar uma olhadinha aqui no chat, aqui, os comentários e tal. Agradecendo a todo mundo que está presente aí, a Maria Soldatelli, Cetran Esporte Escolar, Juliano Fraga, Johnny Rodrigues, WBR Will. É que tem um pessoal aqui que é da minha rede, daí faz até tempo. Tem algumas pessoas que fazem até tempo que eu não vejo. Deixa eu dar um oi. Tem inclusive vizinhos ali do Maitá, que eu tô bastante feliz, assim, de estar sendo prestigiada. O Mohamed, o Johnny, oi Johnny, Felipe, o Juliano, o William. Aqui Cetran Transporte Escolar é da minha última da última empresa que eu atuei. Tem bastante gente. Que legal. Que legal, pessoal, ter vocês aqui. Muito obrigada pelo Viu? prestígio.
Viu como é legal fazer live? Deixa eu ver se tem mais alguém que de repente eu passei aqui despercebido. Tem a Kátia Tem a Renata. Karen. A Karen Brucker é minha ex-colega. Tem aqui a Flávia Prado Cruz, o Felipe. E o Johnny Rodrigues comentou aqui, sensacional, Lizzy, parabéns. É o Johnny, obrigada, Johnny, meu vizinho lá do Maitá. E o Jamil aqui comentou: os pais não costumam escutar seus filhos nessa idade porque pensam não ter idade suficiente para entender certas coisas. Quem não teria idade suficiente que o Mohamed está falando? Os filhos, né, não têm idade suficiente. Entendi. E aí não são... Mas daí os pais e cuidadores precisam adequar a linguagem e não subestimar a capacidade da criança de entender, porque a criança tem muito potencial e muita capacidade para entender qualquer tipo de orientação que é dado. Só que depende muito como é feito isso, né? Precisa ser feito com muito afeto, muito amor e muita paciência, né? Para que essa criança se sinta realmente orientada da forma mais adequada. Mas realmente, quando isso acontece é porque os pais estão subestimando muito a capacidade daquela criança de entender. Cabrucker, muito bom, gostei, que legal. A Kátia, cuidar das crianças, das suas emoções e limites é cuidar de futuros adultos saudáveis emocionalmente. Isso mesmo, Kátia. Cuidar das emoções, prover autonomia, prover limites realistas, tudo isso ajuda para que esse adulto seja bastante saudável e seja um adulto mais feliz, mais psiquicamente desenvolvido nas suas potencialidades. É isso aí mesmo. Eu acho que um ponto forte ali também da criança interior, né, estar curada, é que a gente pode também rir de si mesmo, né, se permitir, né, tipo, final de semana eu tava lá andando de rede, lá em Presidente Lucena, naquele restaurante alemão que tem lá, né, e aí estar ali, né, presente naquele momento e sentindo, assim, essa criança interior saudável, né? Porque não ter vergonha do que a gente vai fazer, do que a gente vai dizer, tem muito a ver também, né, Lizzy, com essa criança interior saudável. A gente precisa sempre resgatar essa criança interior e ter momentos específicos para isso, né? Inclusive, a última necessidade aqui que eu vou comentar é a necessidade de espontaneidade e de lazer, que vai muito ao encontro do exemplo que tu trouxe, Débora, que é a gente conseguir proporcionar para a criança um ambiente prazeroso, que valoriza as produções espontâneas da criança. Elas não são mini adultos, por isso brincadeiras são muito bem-vindas, pois elas estimulam criatividade, dão flexibilidade, dão leveza na vida, né? Coisa boa a gente, mesmo sendo adulto, poder dar uma balançada de rede, andar de balanço. Então, assim, a vida por si só, ela tem as tamanhas exigências que tem, e então o divertimento é muito importante para a formação também. Então a família, quando ela é muito rígida, quando os pais são hiper exigentes ou punitivos, sem paciência, pode conter a espontaneidade da criança e contribuir para que essa necessidade não seja devidamente atendida. E daí na vida adulta, por exemplo, quando a gente encontra alguém que não tem isso bem adaptado, pode ser um adulto que trabalha muito e não consegue se permitir ter momentos de lazer ou ter momentos em que ele possa se divertir. É como se ele tivesse que constantemente estar produzindo ou estar numa vida completamente útil, né? E não voltada também para a espontaneidade, para fazer algo diferente daquilo que ele faz ao longo da semana, por exemplo. Deixa eu ver aqui que o Juliano falou.
Normalmente os adultos toleram determinados comportamentos de outros adultos, mas reprime o mesmo comportamento nas crianças. Isso acontece, né, muito pelas diferenças que a gente percebe nas famílias, nas diferentes criações que a gente tem, mas mesmo assim eu considero importante que a gente siga fazendo com os nossos aquilo que a gente acredita que é o mais adequado em termos de sociedade, em termos de desenvolvimento daquela criança. Mas eu entendo, porque muitas vezes a gente vai se deparar com coisas que a gente está orientando a criança a fazer diferente. Mas a parte boa e que fica é que muitas vezes as crianças são muito modeladores do comportamento dos pais. Então, os pais, eles são muito exemplos, assim, muito mais do que aquilo que está sendo dito, a forma como o pai está se portando. Né? Então, a forma como os pais tratam, por exemplo, as pessoas, tratam os funcionários do condomínio, o porteiro, etc. Tudo isso diz muito mais para a criança do que o pai ou a mãe chegar e dizer, olha, tu precisa respeitar todas as pessoas, tu precisa cumprimentar o porteiro. E aí, quando vê, o pai ou a mãe não cumprimenta o porteiro. Então, Educar pelo exemplo, né? é muito mais o exemplo do que aquilo que está sendo dito. E aí, realmente, assim como o Juliano falou, a gente vai se deparar com comportamentos que às vezes é difícil de lidar, mas a criança vai seguir muito mais o exemplo do pai e da mãe do que outro exemplo que ela tá vendo. Deixa eu ver quem mais aqui. CE Fortes, parabéns pela live, Lizzie. Nessa época de pandemia, quem mais sofre são as crianças. É verdade. Muitas adaptações que foram necessárias ter em termos de educação e de convívio dentro de casa, e as crianças foram bastante privadas nesse desenvolvimento, nessa fase de desenvolvimento social. Então, realmente, as crianças foram bastante atingidas assim na pandemia. Mohamed, pais acham que dando o conforto do lar, dinheiro e educação é suficiente para o crescimento da criança. A gente até deu alguns exemplos bem semelhantes a isso, quando os pais provêm muito materialmente e acaba faltando muito afetivamente e emocionalmente. Então, muito Tanto é importante. que foi criada aquela lei da alienação parental também, né? Uhum. O cara paga a pensão, mas nunca vai visitar o filho, né? Ou a mãe também pode acontecer, mais raro, né? Mas também pode acontecer, né? Muito mais do que prover o material é o afeto, né? Que assim como a criança precisa do alimento para se desenvolver fisicamente, ela precisa do afeto para se desenvolver psiquicamente e se tornar esse adulto que todos nós mereceríamos ser, de ter uma saúde mental para que a gente possa ser bastante feliz na nossa trajetória. Então, retomando, a gente falou das 5 necessidades principais, 5 necessidades emocionais básicas, de acordo com a abordagem da terapia dos esquemas, que é, então, a necessidade de aceitação e de vínculos seguros, a segunda necessidade, que é a de autonomia, a terceira necessidade, que é a de limite e de autocontrole, a quarta necessidade, que está relacionada com a liberdade de expressão e validação dos sentimentos. E por último, não menos importante, espontaneidade e lazer. Então, assim, a criança nasce com características biológicas. E essas características biológicas, elas são herdadas dos nossos pais. A gente já vem com determinado temperamento. Então, é muito importante a gente conseguir olhar assim para
para a criança, mesmo que sejam, inclusive, gêmeos univitelinos, eles têm necessidades emocionais diferentes, né? E às vezes a gente escuta assim, tive 2 filhos, criei iguais, não sei como é que cada um Foi é tão, provado. é tão diferente um do outro, etc. É justamente por isso, porque o temperamento ele é herdado e ele é diferente, e as necessidades também são diferentes. Então, a gente vê o tamanho do desafio que é ser pais, né? Não é uma tarefa tão simples assim, considerando todas essas necessidades que nós, enquanto seres humanos, temos. E a criança ela vem com um determinado comportamento, temperamento, e a gente precisa estar muito atento assim para que tipo de intervenção e de cuidado que aquela criança precisa. Por exemplo, uma criança que é mais impulsiva, provavelmente ela vai precisar um pouco mais de limite. Uma criança que é mais introvertida, mais tímida, mais envergonhada, dificilmente ela vai precisar de mais limites. Talvez ela precise de um adulto que consiga prover um ambiente um pouco mais espontâneo, um pouco mais divertido, para que ela consiga se tornar uma pessoa um pouco mais desenvolta e mais expressiva das suas emoções. Então, essa leitura é super importante, assim, que o adulto, eles consigam estabelecer com essa criança. Então, assim, quando a criança experiencia ambiente tóxico e não tem essas necessidades atendidas, causa muita vulnerabilidade, carência emocional e disfunções emocionais. Então, o não atendimento dessa necessidade vai desencadear esses esquemas de uma forma desadaptativa. E quando essas necessidades elas são devidamente satisfeitas, a probabilidade de que a pessoa se desenvolva de maneira saudável é muito grande. Né? Então, assim, como que a gente faz quando provavelmente as pessoas que estão aqui assistindo foram se identificando, né, Débora, com alguma necessidade que de repente não foi tão bem estabelecida. Trancou um Deixa eu colocar pouquinho. aqui meu carregador. Eu acho que é a minha bateria, que eu já estou colocando meu carregador. Então, os Ah, tá. adultos aqui presentes, provavelmente, ao longo da nossa conversa aqui, da nossa fala, foram identificando algumas necessidades que foram mais atendidas, outras menos. Porque, assim, nenhum ser humano, por melhores pais que teve, foram completamente supridos nas suas necessidades. Porque elas são imensas, né? São muito desafiadoras. E a gente, enquanto ser humano, a gente falha, né? E é super normal isso acontecer. Agora, quando eu tenho uma falta muito grande no atendimento dessas necessidades, que daí sim vão surgindo as patologias emocionais, psicológicas. Então, o que acontece na nossa vida, o que pode acontecer na nossa vida adulta e que pode ser um alento para necessidades que de repente não foram tão bem supridas pelos nossos pais ou cuidadores. É quando a gente consegue relações saudáveis na nossa vida. E as nossas relações saudáveis é quando a gente consegue escolher bons parceiros, boas parceiras de vida, para que a gente consiga ter o suprimento dessas necessidades. Então, se eu fui, por exemplo, uma pessoa muito privada emocionalmente lá na minha infância, eu não tive um suporte familiar, eu não tive alguém que me orientasse, que me ajudasse. No momento que eu vou para a minha vida adulta e que eu consiga uma pessoa que me provê isso, eu consigo uma reparação daquele esquema que ficou desadaptativo. Só que, por outro lado, dependendo da pessoa, pode ser que isso se torne extremamente aversivo para ela, porque não é familiar. Então, por isso que a gente vê muitas vezes pessoas em relacionamentos tóxicos ou Tóxicos. relacionamentos não positivos, porque ela teve esse tipo de ambiente lá na sua infância. Infância. E a perpetuação disso acontece, né? Porque justamente porque é familiar.
E nós, enquanto seres humanos, a gente tende a se aproximar daquilo que nos é familiar, mesmo que aquilo não foi tão bom para nós. Então, a importância da gente estar constantemente nos monitorando para que a gente consiga entender, ter o autoconhecimento daquilo que não foi tão bem, não foi tão bem desenvolvido em nós, para que a gente consiga fazer escolhas mais saudáveis, escolhas mais produtivas, de amizade, de parceria, de cônjuge, para que a gente possa ter uma vida mais feliz e atendida nas nossas necessidades. E lembrando também, né, sobre a plasticidade do cérebro humano, né, que não é porque a gente tem esse padrão que precisa repetir ele a vida toda, né, com um bocado de esforço, porque o cérebro vai sempre tender a repetir aquilo que é familiar, a gente consegue quebrar os padrões, fazer ressignificância de traumas do passado, para que a pessoa consiga ter uma vida de melhor qualidade, mais feliz, né. Eu sei que eu tenho algumas amigas que tiveram, assim, problemas de relacionamento, né? Várias, né? Quem nunca teve, né? Problema de relacionamento tóxico e tal, né? Ninguém. Não, imagina, isso nem acontece comigo. Mas assim, ó, tinha uma que era muito extremo, que a gente via todas essas necessidades da infância que não foram atendidas, porque ela não conseguia nem escolher uma pizza. Perguntava para ela, quer comer uma pizza? Pode ser. Tá, tu quer doce ou salgada? Imagina, doce ou salgada. Ela não conseguia escolher se ela queria doce ou salgada. Aí tu imagina se tu diz, tá, vai querer salgada, daí diz 12 sabores para ela. Não tem, sabe? Trava ali. E aí também era um relacionamento onde havia agressão física, né? Justamente por causa dessa questão do passado, né? Dos pais que tinham esse comportamento, né? E também tinha também uma questão muito forte ali de religião, que daí a crença, ela ajuda, né, a petrificar esse padrão tóxico, né, que é a crença de que não poderia se separar porque tinha casado e naquela religião não se separava, né, então a pessoa passa uma vida se privando daquilo que é bom para ela e se automutilando, né? Se condenando o tempo todo. Sendo infeliz sendo para poder infeliz. manter aquele padrão que foi dito que era o correto, né? E esse exemplo que tu deu ali da escolha da pizza, provavelmente foi assim, ela talvez não tenha passado pela experiência de ter que decidir alguma coisa na sua infância, ter que escolher algo, alguém decidiu muito por ela, ou escolheu muito por ela, e ela não foi desenvolvida nessa autonomia, ou ficou com medo muito grande de errar, né? Então é melhor que alguém decida por ela do que ela decidir, né? Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o pessoal que entrou. O João, a Tânia, a Thaís, o Hércules, a Tayana, o Vargas, várias pessoas conhecidas da minha rede. Boa noite, a gente está aqui no nosso, já se encaminhando para o nosso finalzinho de encontro, onde a gente falou aqui das necessidades emocionais não atendidas na nossa infância e o impacto que tem hoje na nossa vida adulta. Pessoal, fiquem à vontade também. Se alguém quiser. Oi? Quiser perguntar, se alguém quiser colocar alguma pergunta, Isso, pessoal, se alguém quiser colocar alguma pergunta, fiquem à vontade. Se quiser compartilhar, à medida que vocês foram ouvindo as necessidades, se tem alguma que vocês acham que foram mais atendidos, outras que vocês foram menos atendidos, porque todos nós, enquanto seres humanos, temos as nossas vulnerabilidades e as nossas necessidades que não foram bem supridas. E aí hoje a gente precisa lidar diariamente com essas questões que faz parte, porque nenhum ser humano é uma fortaleza em pessoa, né? Então fiquem à vontade. Eu queria também avisar para quem chegou depois que a live vai ser salva depois ali nos vídeos, onde antes era o IGTV, agora é vídeos, né? E também dar uma boa noite aqui para a Márcia Brucker, Belo Gomes Silva, Ananda,
Fernanda, que foi minha aluna lá no Julinho, e todos os demais aí, a mãe de 4, imagina, essa live é muito importante para ela. A mãe de 4 é a Thaís, lá de Pantano Grande. Ah, é, tu vê. Uhum. O Hércules Maioli, Gabriela Papani, Tayana Reis Santos. O Vargas comentou aqui, Lizzy, com o teu conhecimento, você é top. O Vargas foi meu gestor. Obrigada, Vargas. Que bom te ter por aqui. E os projetos, Lizzy? Projetos para o futuro, tem alguma coisa? Tu quer deixar aí os teus contatos? Pessoal, como eu coloquei ali no início da live, eu sou psicóloga clínica, psicóloga do trabalho. Se alguém quiser mandar alguma pergunta que não tenha se sentido à vontade de fazer aqui pela live, pode ficar à vontade de fazer pelo direct ali no meu Instagram. Se alguém tiver interesse de saber um pouco mais a respeito dessa abordagem terapêutica também, fica super à vontade para me contatar. E no mais também, depois, boa noite para Lisiane Constantino, que entrou agora, só para avisar que a live vai ficar salva depois. E no mais também, só para avisar que quando eu for subir a live, eu também coloco ali o teu Instagram, que o pessoal pode clicar ali no comentário, não sei se é no comentário, qual é o nome do recurso que eles chamam ali, mas tem um lugar onde dá para citar a pessoa, então eu cito ali. E queria aproveitar também o espaço para dizer que, na medida do possível, eu tenho trazido aqui convidadas semanais para compartilhar desse espaço aqui, e tem sido lives muito interessantes, então quem se interessar por outros assuntos relacionados pode entrar lá nos vídeos, né, que antes era o IGTV, e assistir as demais lives. Elas também estão disponíveis no YouTube. Se tiver alguma dificuldade, pode me chamar no direct. E mais uma vez dizer que esse Instagram aqui, ele foi criado para que seja feito um treinamento vivencial, que ainda não tem data, mas que eu pretendo que ele aconteça em breve. Então, quem se identifica com esses temas que são tratados aqui, com o empoderamento feminino, em breve a gente vai ter coisas muito boas aí por vir. E no mais, nós temos ainda 10 minutos. Boa noite para o Newton Pedrosa, que entrou ali. Liz, se tu quiseres fazer aquela prática, tu acha que dá Tá em 10 bem. minutos? Eu acho que dá sim. Só deixa eu dar uma atenção aqui para o comentário da Kátia. O importante é tratar as feridas da infância para não ferir os filhos. Tive uma infância muito complicada, mas estudo e me dedico para que eu seja uma mãe melhorada para o meu filho. Ai, que lindo, Kátia. Eu acho que é justamente isso, assim, que a gente não projete as nossas necessidades na criança, porque muitas vezes acontece isso, né? Da gente ter sido ferido, de não conseguir identificar nossas feridas e fazer o mesmo assim com os nossos filhos. Adorei teu comentário, acho muito rico e transformador isso que tu conseguiu fazer, essa reparação que tu conseguiu fazer em ti para que tu consiga ser uma mãe suficientemente boa assim para os teus filhos. Muito legal. Pessoal, a gente pensou numa técnica que é uma técnica super simples, inicial, terapêutica, normalmente feita em início assim de terapia, para auxiliar vocês quando vocês tiverem momentos muito vulneráveis e momentos de sofrimento intenso, para que vocês consigam resgatar essa técnica simples dentro de vocês. Então eu vou convidar para que vocês, o nome da técnica, né, é lugar seguro. Então eu vou convidar para que vocês mantenham os olhos fechados. Mantenham os olhos fechados. E vocês vão se imaginar num lugar seguro.
Esse lugar seguro pode ser um lugar que vocês tenham visitado na infância de vocês, seja com alguém, seja um ambiente, seja um lugar em meio à natureza. Vocês vão deixar espontaneamente vir esse lugar na mente de vocês. Eu espero que todos vocês tenham experienciado esse lugar seguro. E se porventura alguém que está aqui assistindo a live não experienciou, não teve essa experiência na sua infância de lugar seguro, que possa criar ou imaginar um lugar seguro para chamar de seu. Nem que seja esse espaço aqui que a gente está, né, que é para ser um espaço acolhedor, onde a gente está falando das nossas necessidades. Nem que vocês criem agora esse espaço, um lugar seguro. Busquem esse lugar seguro. Pode ser com alguém que vocês tiveram um vínculo super importante na infância. Alguém que deixou uma marca de segurança muito forte na vida de vocês. Ou algum lugar que vocês conquistaram depois de adultos. Não importa. Um lugar que para vocês hoje seja seguro. Vão deixando essa imagem desse lugar seguro se dissolver na mente de vocês. E vagarosamente vão abrindo os olhos. E vão voltando aqui para o nosso espaço. Aí eu gostaria que alguém aí do público compartilhasse. Vamos ver. Eu gostaria de pelo menos uma pessoa corajosa que compartilhasse o seu lugar seguro. O lugar que veio na sua mente, o lugar que veio no seu coração quando a gente estava fazendo essa técnica. Enquanto o pessoal vai se encorajando, eu gostaria de dizer que essa técnica a gente utiliza em terapia junto com outras, mas que vocês fiquem com essa técnica para quando vocês se sentirem muito vulneráveis, inseguros, em situações de sofrimento extremo, e que de repente seja um momento em que vocês estão sem um apoio real próximo de vocês, para que vocês mesmos consigam fazer esse resgate mental de buscar esse lugar que vocês identificaram agora, que vocês busquem ele, para que vocês consigam ter uma regulação emocional e possam se sentir um pouco mais acolhidos e um pouco mais tranquilos com relação ao que vocês estão passando, tá? Tem um comentário ali, Lise, do Belo Gomes Silva, eu acho que é esse o nome, não sei se está certo. Ah, é a Isabel. Eu acho que é a Isabel. É a Isabel. Oi, Isabel, boa noite. Que bom te ter aqui. Diz ali, boa noite a todos. Lise, sempre bom ter a oportunidade de compartilhar dos teus conhecimentos. Ah, sim, que legal. Olha as pessoas corajosas aqui. A Tânia. Oi, Tânia. Juliano já tinha dado boa noite. Juliano trouxe ali a casa dos avós dele, que é um lugar seguro para ele. Que bom que ele conseguiu identificar nessa técnica, ficou bem feliz. E a Tânia falou do quarto dela. Que ótimo. E a Tayana Reis Santos, ela colocou aqui, o meu lugar que foi seguro para mim na minha infância foi no orfanato. E agora de adulta é com meu esposo e com os meus 2 filhos. Ah, que lindo. Ó, a Tayana entrou. Tayana, a gente estava justamente falando a respeito do teu comentário. A Débora caiu a live, mas a Débora anotou teu comentário, que o teu lugar seguro foi no orfanato, que tu cresceu, e hoje é com o teu esposo e teus 2 filhos. Que bom que tu tem esse lugar seguro dentro de ti. Então, sempre que houver, assim, qualquer situação em que tu te sinta vulnerável ou em algum sofrimento mais intenso,
que tu busque esses dois lugares dentro de ti. Que bom que tu tem mais de um, então. É sinal de que tu foi lá no orfanato e de que hoje tu é muito acolhida, assim, aonde que tu tá. Então, eu fico bastante feliz. O Juliano tinha falado na casa dos avós dele e a Tânia no quarto, né? Eu acho que eles não estão Uhum. aqui. Não, só a Tayana que entrou de. Tá trancando um pouquinho, a conexão não tá muito boa hoje para nos ajudar. Ai, ai. Voltou. Né? Então é isso. Tu quer fazer dizer mais alguma coisa, Lise? O Juliano entrou, ó. O Juliano tinha comentado do lugar seguro da casa dos avós dele. Eu só fiz um fechamento, assim, que cada pessoa, e que daí tu, Juliano, busque esse lugar, que foi a casa dos teus avós, sempre que tu se sentir num momento bastante vulnerável ou em sofrimento da tua vida. E eu fico feliz de tu ter tido esse espaço de acolhida e de segurança na tua infância e que hoje tu pode resgatar tudo isso dentro de ti. Uhum. E no mais, agradecer a participação do pessoal. Eu acho que a gente teve 3 exemplos aqui bastante corajosos de pessoas que participaram: a Tayana, o Juliano e a Tânia, que fizeram o exercício e compartilharam. E o pessoal que estava aqui presente, fazendo os comentários, nos assistindo e participando de alguma forma aqui com a gente nessa noite agradável em que a gente falou de coisas tão importantes que são as nossas necessidades enquanto seres humanos e algumas lacunas que ficaram e como que a gente vai no dia a dia fazendo essa reparação com as nossas relações. Eu já Isso tenho minha aí. relação aqui, minha amigona Débora, desde 96. Muito bom. Eu queria também agradecer a Pri e Luizinho que entraram agora e avisar que a live anterior está salva, que essa live aqui é só um encerramento porque bugou o sistema ali, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o negócio ficou mudo, daí eu tive que encerrar e a gente está voltando então só para se despedir e dizer-lhes que esse espaço aqui com certeza está aberto para ti a hora que tu quiser retornar. E tu viu como é legal ver os amigos na live, então vê se tu começa a fazer no teu perfil também, eles vão gostar, né? É super divertido, assim, sabe? Quando chega, eu marco a live para as 8, assim. Daí chega às 7 horas, eu, ai, por que eu não marquei para 7? Eu já queria entrar agora, sabe? É Não, às muito 7 eu bom. estava muito nervosa para entrar, deixa para as 8. Ai, capaz. Bom, agora já passou, né? Já, aqui teve muitas pessoas que fizeram a primeira vez a estreia aqui, né, através do treinamento Mulheres Alfa, né? Então, tu também é uma estreante, mas fica o convite, né, para próximas vezes aí que tu quiseres aqui vir falar para esse nosso público aqui, está sempre convidada. Amiga, Obrigada. te amo de coração, tudo de bom. E vamos marcar de se ver logo, né? Obrigada, amiga, pelo convite. Foi um prazer estar aqui dividindo esse espaço contigo e com esse público, muita gente conhecida que veio aqui prestigiar e para mim foi uma surpresa, né? Porque eu acabei nem divulgando, foi ali, estava no perfil, e o pessoal foi entrando. Então, fiquei bastante feliz de ter visto bastante gente conhecida aqui. Obrigada pelo convite, te amo muito. Nos vemos. Tchau, tchau, Eu boa que noite, agradeço. pessoal. Boa noite para todo mundo. Beijos, tchau, tchau.